Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que nos assistem, né? Agora 19 horas, estamos ao vivo, né? Até o momento falando aqui sozinho, né, Dani? Mas daqui a pouco eu tenho fé que o povo vai chegar. Que Deus abençoe sua vida, você que está chegando aí, se conectando. Estamos começando aqui continuando, na verdade, o nosso culto, né, de adoração ao nosso Deus, porque culto é vida, né? Vida com Deus. Muitas pessoas custaram a entender que culto é vida. Culto não é apenas um momento em que você se reúne congregacionalmente. O culto é vida diária com Deus, vida vivida com Deus. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Quero dizer para você também, que está chegando agora, que esse é o nosso último domingo especial do Setembro Amarelo. Tá bonita essa parede amarela aqui atrás, né? Viu? Nossas camisas, tá vendo aí, ó? Mostra lá, Tamires, sua camisa também, ó. Que bonita. Nossa camisa de frente pro sol. De frente pra luz. Oh, de frente pra luz. Perdão, Tamires. Tá vendo? Ficou tão emocionada. É que eu vi girassol, eu falei de frente pro sol, mas tá valendo. De frente pra luz. Boa noite pro Jordão, pra Kátia, pro irmão Arthur, para todos os amados que estão chegando. Você que chegou aí já pode criar uma sala de vídeo, já aí aperta no curtir, no coraçãozinho do amei, para turbinar aí essa live, para ela alcançar mais pessoas, né? Então, nos ajude a divulgar a palavra de Deus através das redes sociais. Então, esse é o último domingo em que estamos aqui falando no Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção do suicídio e de todos os outros transtornos, né, que são consequência aí do suicídio, que vem antes do desejo de suicídio, que motivam o suicídio. Então, nós temos algo muito especial para os amados nessa noite. Nós vamos compartilhar um pouco da nossa vida com vocês, falar como nós, como casal, enfrentamos um vale, né, da sombra da morte da minha vida. Um momento muito difícil que eu passei, né, e eu não conseguia entender. Um momento em que eu precisei muito do apoio de alguém. E graças a Deus eu tive esse apoio. Mas eu tive que passar por uma série de processos internos para que eu pudesse compreender o que deveria fazer dentro daquele momento difícil, dentro daquela escuridão que eu estava vivendo. Então, já reúna a sua família, já compartilha o link aí no seu Facebook, já compartilhe o link dessa live de agora aí na sua linha do tempo, nos grupos de WhatsApp de família que você tem, né? Se eles concordam com isso, mostra para eles também, porque temos um recado bíblico para você nessa noite, assim como temos dado o recado do Senhor, como Deus ele vê. E o tema de hoje é um tema muito propício para o que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje, especificamente nesse domingo à noite, do preconceito versus a espiritualidade. Nós sabemos que, Tamires, que para as pessoas que sofrem desses transtornos, né? Tudo isso, né, Will, dentro do conceito de saúde mental, né? Esses preconceitos e essa espiritualidade dentro dessa realidade que todos nós vivenciamos, né? E a gente nós confessamos que no início, quando nós passamos por todo esse processo, nós não entendemos o porquê, né, estávamos passando por aquilo. Mas hoje, né, nós glorificamos a Deus porque passamos por tudo, nós nos mantivemos de frente para a luz e a nossa luz, que é o Senhor Jesus, ele nos resgatou, né, ele nos ajudou a vencermos para que hoje pudéssemos estar aqui testemunhando, compartilhando com os irmãos algo que é muito pessoal, né, mas que assim como foi um processo, né, que hoje nós vemos como tratamento do Senhor na nossa vida, que para que possamos também compartilhar para fortalecer outros irmãos, para alertar outros irmãos. Então, né, nessa noite a gente vai falar sobre a saúde mental, a saúde emocional, né, observando essa perspectiva, né, Will, a perspectiva do preconceito e da espiritualidade, né, que tem sido muitas vezes um tabu para muitas pessoas. E nós esperamos em Deus que ao final desse mês e ao longo da sua caminhada, né, a partir de todo o conhecimento adquirido e compartilhado,
né, os irmãos possam aí quebrar cada vez mais esses tabus, ajudar cada vez mais outras pessoas. Com certeza. Né? Dito isto, vamos falar com Deus, né? Vamos orar para que o Senhor continue nos acompanhando durante toda essa prestação de culto, né, diante dele. Quero agradecer a sua presença e a todos que já estão chegando aí, de muitos outros que já vão chegar. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos aonde você está, né? Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, nos faltam palavras para expressar a nossa gratidão a Ti pela Tua graça. Amém, Senhor. A Tua misericórdia derramada a cada dia em nossas vidas. O Teu cuidado, Senhor, apesar de todos os acontecimentos, apesar de tudo de ruim que acontece ao longo de nossas vidas, o Teu cuidado, ele se faz cada vez mais evidente, mais presente em nosso meio. Amém. Obrigado, Senhor, por cuidar dos Teus filhos. Obrigado por cuidar de nós. E eu te peço neste momento que o Senhor possa continuar cuidando no coração de cada uma dessas pessoas que nos assistem nesse momento e daquelas pessoas que estão espalhadas por todo o Brasil, que nesse momento não sabem o que fazer de suas vidas porque se encontram em um verdadeiro beco sem saída. Pessoas pelo mundo todo afora que têm neste exato momento o desejo de tirar suas vidas. Meu Deus, familiares que não estão sabendo como lidar diante desse grande desafio. Ó Deus, que o Senhor possa nessa noite trazer à luz aquilo que talvez esteja guardado nos corações e que o Senhor possa revelar de que forma essa pessoa ela pode tratar essa ferida, de que forma ela possa tratar, meu Deus, essa tristeza profunda que acomete o seu coração, essa decepção, esse sentimento de culpa. Ó Pai, que o Senhor possa falar em nossos corações nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que você já pegasse a sua Bíblia nesse momento e abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos lá, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 25 e 26. Eu quero fazer uma primeira leitura com os amados desses dois versículos, porque são muito importantes e foram muito importantes também na minha vida nesses momentos bem difíceis que eu passei. Todos já abriram aí? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Palavras do Senhor Jesus. Isso foi muito importante quando cheguei na igreja. Muito importante na minha vida, porque antes de entrar pelas portas daquela igreja, na época a Terceira Igreja Batista, aqui em Rio das Ostras, o pastor Jorge Consoli pregava nessa noite, e eu vinha de uma sequência muito ruim na minha vida. Eu vinha de uma vida muito errada, de uma vida mundana, né? Eu não preciso aqui dar detalhes, porque vocês sabem como é a vida de um jovem mundano, um jovem que opta por não seguir a Deus, opta por não seguir o Senhor Jesus, não conhece o Senhor Jesus. Então, eu vim de uma vida errada, e o fundo do meu poço lá fora, para resumir essa parte do antes da igreja, porque a depressão e o fundo do poço, ele acontece quando eu já estou dentro da igreja e convertido ao Senhor Jesus. Isso é para que você entenda. É só uma bagagem emocional muito forte, muito grande que ele trouxe antes. Então eu trago uma bagagem, eu trouxe uma bagagem muito pesada de onde eu vim, do mundo que eu vim. E o fim da linha para mim foi quando eu considerei me matar. Eu considerei tirar minha vida porque, de fato, eu achava que eu não faria falta para ninguém. Meus pais sempre me deram amor. Eu tive uma infância incrível. Meus pais foram muito bons na minha educação, me educaram muito bem, me deram uma educação simples, mas uma educação com todo o amor e da forma que eles puderam. Trabalharam demais suas vidas para educar a mim e ao meu irmão. Nos ensinaram a ter caráter, nos ensinaram a ter princípios. Nossos pais nos ensinaram muito isso. Então, eu tinha tudo isso. Eu vivi em um tempo tão acelerado nesse mundo em que
eu cheguei ao ponto de entender que essa vida não tinha mais nada para mim. Dentre todas as aventuras vividas, eu cheguei à conclusão de que essa vida não tinha mais nada. Eu morava sozinho, então já era independente, adulto. Então eu achei, olha, eu acho que eu já vi de tudo nessa vida. E eu acho que eu não faria falta, pelo contrário, eu acho que eu sou um peso na vida dos outros. E eu já carregava culpas emocionais dentro de mim, decisões erradas que tomei ao longo da minha vida. Eu já trazia toda essa bagagem. Eu sempre carreguei dentro de mim, amados, muitas culpas por todos os erros que eu cometi ao longo da minha vida. E acredite em mim, não existe coisa pior do que a culpa dentro de você. Ela corrói você como um ácido e ela vai destruindo a sua vida. E você começa a achar que você merece sofrer por tudo que você já fez os outros passarem. Então você começa a achar que todo o sofrimento do mundo para você é pouco. E era assim que eu pensava. Eu cheguei no ponto de considerar me matar, e a forma que eu ia me matar era entrando no mar e deixando a água me afogar. Eu ia me entregar, eu ia morrer. E em uma noite eu assisti um programa de televisão e ali Jesus falou comigo. Eu não acreditava mais em nada. Eu não era um completo incrédulo, tá? Meus pais, desde os meus 12 anos, meus pais eram cristãos. Dos meus 12 para 13 anos, meus pais já eram cristãos. Então, eu não vou dizer para você que eu não conhecia Jesus. Eu vou dizer para você que eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu conhecia Cristo de ouvir falar. Então eu decidi coisas erradas na minha vida porque eu escolhi. E toda a culpa desse bolo, dessa bola de neve, ela quase me destruiu. Na noite em que eu estava decidido a me matar, eu assisti um programa de televisão e tinha um homem de Deus falando naquela noite. E ele disse que você não precisa fazer isso com a tua vida. O Senhor, Ele ainda tem um plano para você. O Senhor, Ele te ama, Ele deu a vida por você. Tudo aquilo eu já sabia. Mas naquela noite fez um tremendo sentido para mim que jamais havia feito. E naquela noite eu resolvi dar uma chance para não me matar. Naquela noite eu não me matei. Eu fui à igreja e ali eu tive o meu encontro com Deus. A angústia era tão grande quando eu me encontrei com Jesus que quando eu me ajoelhei na frente do altar eu não conseguia falar. Eu fiquei quase 20 minutos chorando sem parar. Nenhuma palavra saía da minha boca. Eu já estava com insônia, tomando muitos remédios para dormir. E o incrível é que a minha família nunca soube disso. Depois de muitos anos que eu contei, eles ouviram meu testemunho e eles ficaram horrorizados. Meu filho, você passou por tudo isso e a gente nunca soube. Para que você entenda que muitas vezes você não faz a mínima ideia do que passa na cabeça do teu filho, da tua esposa, do teu marido, de uma adolescente, de um jovem. Você não faz ideia. A pessoa pode sorrir por fora e estar morta por dentro. Por isso que essa palavra de Jesus ela faz muito sentido para mim. Que aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. E eu estava morto. A partir do momento que eu decidi me matar, eu já havia me matado. A morte física era apenas uma consequência, Tamires. Eu já tinha puxado o gatilho dentro de mim. Eu já tinha me matado. Você já tinha desistido da vida, eu tinha desistido de viver. Eu já tinha desistido de viver. Então, você primeiro desiste de viver. Eu perdi todo o ânimo da minha vida quando eu chego ali. E Jesus me liberta do desejo de suicídio, de tudo aquilo que eu estava sentindo. Minha vida mudou, o Senhor me abençoou, eu me converti, eu me batizei no dia 20 de dezembro de 2009, na Terceira Igreja Batista de Rio das Ostras. Chorei muito no dia do meu batismo. Nessa época eu estava namorando com a Tamires, por incrível que pareça, eu já vinha tão decepcionado de tantas coisas que eu não acreditava mais em felicidade. Mas a ideia é falar como eu me senti, né? Depois de convertido. Eu me casei com Tamires e ali sempre fomos muito felizes. Em 10 anos de casamento que completamos na próxima semana, eu não vivi um segundo de infelicidade do lado dessa mulher que você vê nesse momento aqui, no seu vídeo muito bonita. Eu nunca vivi um segundo de infelicidade do lado da Tamires. Então, assim, Deus botou a Tamires na minha vida. E foram bênçãos na nossa vida. O nosso casamento sempre foi muito feliz.
tivemos um ano sabático quando casamos. É importante, William, você tocou no assunto, nós somos muito felizes, mas não quer dizer que a nossa vida é perfeita, né? Isso. E tem uma diferença muito grande entre o ser perfeito e o ser feliz. Felicidade não é sinal de perfeição. Tá? É aquilo que você encontrar felicidade, né, naquilo que faz o outro bem, é você encontrar felicidade nos mínimos detalhes, né, e seguir e vencer os desafios, né, que são muitos, por sinal. Em algum ponto da minha vida, né, depois que eu e Tamires a gente resolveu chegar e se apresentar para obras, vamos trabalhar para Jesus. E foi importante que quando o William veio para Jesus e ele se converteu, a gente se casou, Deus restaurou a vida do William, restaurou o coração dele, restaurou todas as coisas, né, como ele falou, todos os sentimentos e que estavam mortos, né, Deus restaurou sonhos. E aí, nós nesse momento achamos que estava tudo bem, mas na verdade, toda essa carga, toda essa bagagem emocional, ele guardou, né, nas gavetinhas emocionais, que eu costumo dizer, né, ele foi guardando nas gavetinhas emocionais da vida dele. E assim, nós, né, nos casamos, ficamos muito felizes e somos até hoje, graças a Deus, né, tiramos o ano sabático. O que é o ano sabático? Foi um ano que quando o William chegou na igreja, eu tinha as minhas atividades na igreja, as responsabilidades. E aí, quando nós nos conhecemos por conta do casamento e tudo, nosso casamento, inclusive, é baseado numa promessa que o Senhor nos deu. Então, assim, tudo foi se encaixando nessa restauração de vida. E aí, nesse ano, por conta do nosso casamento e depois que nos casamos, uma nova vida, nós escolhemos entregar todas as atividades e ingressarmos juntos na vida conjugal. E aí, nós realmente tiramos um ano ali de, vamos dizer, de férias, né? Então, nós nesse ano praticamente não fizemos nada a não ser, né, os nossos trabalhos, né? Só trabalhamos mesmo. No que diz respeito à responsabilidade na igreja, tá, amados? Mas continuamos frequentando a igreja normalmente, tá? Foi um ano que tiramos para nos conhecermos melhor e investir na nossa relação. Passear, né? Passear, essas coisas que jovens que se casam querem fazer. Os anos passaram, 2, 3 anos passaram, e assustadoramente muitos sentimentos de culpa começaram a voltar no meu coração. Muitas ansiedades, medo das coisas darem errado na minha vida, porque agora eu era um homem casado, eu tinha a responsabilidade de sustentar minha esposa, eu tinha responsabilidades e agora eu estava casado e estava precisando trabalhar, e aí eu saí de um emprego e algumas coisas disso foram acumulando. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, e aí fiquei fazendo um bico aqui, outro bico ali, e para o homem isso é muito difícil, né, não ter um emprego fixo. Isso foi muito difícil para mim. Isso começou a acumular muito dentro de mim, e isso começou a trazer culpas do passado, que não tinham nada a ver com a história, mas como a Tamires falou, elas estavam quietinhas nas gavetas. E nesse momento, depois de uns 3 anos, 4 anos de casamento, essas gavetas começaram a se abrir e começaram a se juntar a uma grande ansiedade, um grande medo das coisas darem errado na minha vida novamente. Um sentimento muito marcante também, que os irmãos talvez até já ouviram o William falando, que sempre marcou a história do William, que era o pessimismo. Sim. Então, ao longo desse período, ele sempre achava que tudo ia dar errado. Sempre foi assim. Não, mas vai dar errado. E aí as coisas nem aconteciam, nem aconteceram, nem... Enfim, não tinha, a gente nem sabia se realmente ia acontecer, e ele já ficava com esse pensamento pessimista que destruía o coração dele, destruía as emoções e trazia mais ansiedade ainda, né? E assim, eu passei por uma luta muito grande que eu tive na minha vida social, eu passei por uma luta muito grande interna. Eu sofri por coisas que jamais aconteceram na minha vida. Eu tinha medo de coisas darem errado na minha vida, mas assim, eu sofria como se tudo já estivesse dando errado. Eu ignorava tudo que Deus tinha feito na vida da gente e é como se fosse o caos. E não tinha absolutamente nada acontecendo. Eu tinha a habilidade de transformar a felicidade que eu estava vivendo no pior momento que poderia existir. E com isso, eu comecei a me machucar e comecei a machucar a Tamires. Tamires começou a se sentir machucada também, mas internamente.
E no meio desse turbilhão de emoções negativas, ansiedades, aconteceu culpas, também uma situação. Em meio a tudo isso, nós também sabíamos que tínhamos sido chamados pelo Senhor para algumas coisas. E aí isso também trazia uma carga no nosso coração, porque a gente sabia que naquele momento nós tínhamos escolhido, né, não fazer nada, não assumir nenhuma responsabilidade. Só que ao mesmo tempo aquilo ardia no nosso coração, porque nós amamos a obra de Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele nos chamou, né? Então, isso também ardia no nosso coração, né? E é o que eu sempre falo, né? Enquanto a gente não diz o sim para Jesus, né? Para aquele projeto que Ele sonhou pra gente, parece que está sempre faltando alguma coisa. Então, assim, como ele falou, nós somos muito felizes, a gente tinha as nossas conquistas, as nossas realizações, estávamos conseguindo, né, passar por cima de todos esses sentimentos. Não, até então, porque pra mim eram sentimentos absolutamente normais, não era uma doença, não era nada demais, pra mim era apenas uma coisa da minha cabeça. Como de repente pra você é uma coisa da cabeça do teu familiar, ou tu acha que é uma coisa normal, que acontece, uma coisa da tua cabeça. Nessa época, amados, nós éramos líderes, fomos convidados para sermos líderes de adolescentes na terceira igreja. E aceitamos, né? E aceitamos, com toda alegria, e foi um momento incrível que vivemos ali com aqueles meninos. Assim, foi maravilhoso, foi a experiência mais maravilhosa, trabalhando, também, né, trabalhando com aqueles jovens, éramos coordenadores de missões na igreja, viajávamos em cruzadas internacionais, eu e Tamires. Então, assim, era um momento em que a nossa vida espiritual, ela estava bem. A gente estava bem espiritualmente. E no auge que a gente estava bem espiritualmente, vamos dizer assim, no auge, né? Se é que a gente pode quantificar isso. A gente estava num momento muito bom da nossa vida espiritual, num momento muito bom da nossa vida profissional, realizados, e aí eu começo a me sentir muito mal. Né? Eu começo a dar significado a todos esses sentimentos que eu tinha. Mas eu começo a lutar com isso, porque eu acho, né, na minha cabeça é uma coisa demoníaca. Eu comecei a vasculhar na minha vida, eu falei, Tamires, não é possível. Eu acho que eu estou em pecado, eu estou fazendo alguma coisa errada. E começamos a orar a Deus. E nós fomos criados, né, assim, né, de que a depressão, se alguém passa por depressão, é opressão demoníaca. Meio que amigo de Jó, algo né? espiritual, tem algum pecado encoberto. Então, nós crescemos assim, nós sempre acreditávamos nisso. E foi muito difícil nesse momento, porque nós estávamos buscando obedecer a Deus, a gente estava fazendo o que mais amava, que é obedecer o chamado do Senhor na nossa vida. Só que nesse momento a sobrecarga ela começou a aumentar. Então, quando a sobrecarga aumentou, e aí como o William falou, né, aquelas gavetinhas que eu falei anteriormente, elas começaram a abrir e trazer à tona coisas que não tinham sido tratadas lá atrás. E aí chegou ao ponto crítico, né, que no melhor momento da nossa vida espiritual, no melhor momento do nosso relacionamento, né, uma certa noite... Peraí, antes dessa parte. Pode. É importante, desculpa, mas é importante falar que eu comecei a desenvolver sintomas. Eu comecei a passar mal do nada, eu comecei a ter umas tonteiras absurdas no meio da rua. O sistema imunológico ficou muito abatido, eu tava doente abalado. Eu tava doente quase toda semana. Muita crise alérgica. E com isso eu comecei a faltar no meu trabalho, semana após semana. Foram dias faltando, meses faltando, assim, pingado. 3, 4, 5 dias no mês eu faltava no meu trabalho. A minha performance no trabalho começou a cair. Eu comecei a protelar coisas, comecei a desanimar de trabalhar. No meu trabalho teve dia da minha pressão ia 16 e eu quase desmaiar na cadeira do nada. Lembram, irmãos, que nós falamos na última quarta-feira com a querida irmã Kênia, né, sobre as doenças psicossomáticas? Engraçado, né? Uma palavra estranha para esse momento. Mas nós sempre achávamos, o curioso é que nós sempre achávamos alguma desculpa para essas doenças psicossomáticas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se ele acordasse num dia atacado da alergia, a gente achava que era porque o tempo tinha virado, né? Ou pela mudança de tempo, né? Mudança climática.
Se a pressão subisse, a gente pensava assim, não, aconteceu alguma coisa, né? Ficou estressado no trabalho, é estresse do trabalho. Eu nunca havia tido problema de pressão, irmãos. Minha pressão nunca tinha subido na minha vida. E começou a desregular de uma forma absurda. Fiz exames e não deu nada. De repente você fez exames aí e não deu nada. E aí eu comecei a me preocupar. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? E isso começou a se refletir em um desânimo terrível. Eu não tinha vontade de conversar. Eu não tinha... E o incrível é que eu estava firme na igreja. Eu não tinha vontade de fazer nenhuma outra coisa. Mas na igreja eu estava lá, com as minhas responsabilidades, liderando a rapaziada, evangelizando, mas dentro de mim uma tempestade. O meu barco estava literalmente afundando emocionalmente. E como falamos na EBD hoje de manhã, a depressão ela tem, né, graus de intensidade, né? Tem a leve, a moderada e a grave, né? Então, por isso que ele ainda conseguia executar algumas tarefas. Só que em da primeira vez, o primeiro sintoma, o primeiro sinal alarmante, que realmente nós ficamos apavorados, que um dia ele saiu para trabalhar e aí meu telefone tocou, ele saiu cedo, e aí meu telefone tocou depois de uns 40 minutos, uma pessoa estranha perguntando assim, você é a Tamires, esposa do William? Aí eu já fiquei desesperada, porque eu não conhecia aquela voz e era o telefone dele. E aí a pessoa disse assim, eu sou um amigo dele, não fica nervosa, mas eu já estava desesperada, né, sem saber o que tinha acontecido, pensando o pior. E aí ele falou assim, olha, o William, ele passou mal e ele está no pronto-socorro. E aí eu já fui para lá, né, pro pronto-socorro para saber o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, simplesmente ele apagou dentro da van, que o levava para o trabalho. Então assim, ele desmaiou dentro da van, apagou, não se lembrava mais de nada e foi parar no pronto-socorro desacordado. E aí ali, né, todos os sinais já acenderam, a gente ficou muito preocupado, né? Tentamos ali, mas até então nunca passou pela nossa cabeça ser depressão. E aí continuamos vivendo a nossa vida, os nossos dias, os sintomas, eles apareciam e desapareciam. E a gente achava que era só cansaço. E os amados sabem que eu trabalho em Búzios, então todo dia eu encarava aí 3 conduções para trabalhar, para ir e para voltar. Eram 2 horas e meia de viagem para ir e para voltar. A volta eram 3 horas, às vezes, de viagem. Nos períodos de Natal, eu saía de Búzios 4 da tarde, chegava em casa quase meia-noite por causa do engarrafamento. Então, assim, o que todo mundo passa, todo mundo enfrenta os trânsitos da vida. E essas viagens começaram a me prejudicar. Durante muitas vezes, ao simples fato de eu estar chegando em Búzios para trabalhar, eu já começava a me sentir mal e dava um medo terrível de entrar e eu queria ir embora. E outra coisa. E o pânico começou a se estabelecer dentro de mim. E começou a atacar também o estômago. E aí desencadeou uma gastrite. Moderada, mas uma gastrite. Tava todo ruim, gente. Eu tava todo ruim. Mas não queria dar o braço a torcer. Eu não queria acreditar. Jamais passou na minha cabeça que era depressão. Podia ser tudo. E a gente não sabia lidar, porque nós até então nós nunca experimentamos a depressão com nenhum membro da nossa família, nunca. A gente não sabia. Essas coisas que a gente compartilha hoje é exatamente para alertar, porque nós passamos por lá e por falta de conhecimento, talvez, né? A gente demorou bastante a procurar ajuda e sem saber o que estava acontecendo. A gente orava, acordei várias vezes de madrugada clamando ao Senhor e graças a Deus o Senhor, por isso que eu falo, né, que nós precisamos estar de frente para a luz, porque nessas madrugadas foi essa luz, né, que trouxe claridade para nossa escuridão, né? Porque quando estávamos sozinhos, sem saber para onde ir, o que fazer, era essa luz que brilhava e fortalecia o nosso coração. E aí o ponto, né, crítico foi num dia às 3 da madrugada, né, William? Sim. Eu acordei. Às 3 da manhã eu acordei com alguém, com o William sentado na cama, e aí eu acordei assustada, e aí eu olhei o William sentado, e aí eu acendi a luz, né? O nosso quarto ele é bem escuro, então eu acendi a luz e quando eu olhei o William estava chorando igual uma criança. Parecia uma criança sentada na cama e chorando desesperadamente. Eu falei, William, o que foi? Aí ele, são 3 horas da manhã e daqui a 2 horas eu tenho que levantar para ir trabalhar. Eu não aguento. E aí naquele momento eu parei com tudo, eu orei, clamei ao Senhor,
pedi ao Senhor toda a força, todo o discernimento e para saber o que fazer. Eu falei, Senhor, eu não aguento, eu não sei o que fazer. E aí o Senhor foi e falou, Tamires, de manhã você vai pegar o telefone, o seu caderninho de médico, e você vai ligar e vai marcar um especialista da saúde mental. E aí, assim, nesse momento nós recorremos, pedimos ajuda, né, William? Esse foi o fundo do poço, aquele restante de noite nós ficamos orando, louvando ao Senhor, pedindo ao Senhor ajuda e também que nos fortalecesse, nos indicando um médico, né, para procurar. Nesse caso, como a gente não tinha acesso, não tinha conhecimento nenhum, a gente foi direto a um psiquiatra que eu consegui marcar, né, até na rede particular. Então nós fomos direto ao psiquiatra. Mas para você que está nos ouvindo aqui na live, que até já recebemos, né, algumas orientações dos nossos amigos, talvez seja mais fácil você ir a um clínico geral primeiro, apresentar os seus sintomas, ele vai te indicar de repente, né, como as nossas psicólogas também nos alertaram, às vezes, dependendo do caso, uma terapia, um desabafo, uma conversa, né, com o psicólogo já ajuda, já a pessoa já consegue se organizar, mas no caso do William, como a gente não sabia, e também foi a orientação que recebemos do Senhor e nós assim agimos, né, e como já estava mais avançado ainda, nós fomos no psiquiatra e aí o psiquiatra ele conduziu todo esse processo. E então assim, por isso que eu falo para os amados que eu agradeço a Deus pela vida da Tamires, porque ela estava casada comigo há pouco tempo. E o grande primeiro desafio dela foi lidar com alguém com uma depressão absurdamente profunda. Eu me encontrava, irmãos, em um vale tão profundo que eu não conseguia sair. Eu não conseguia. Eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Eu busquei explicação na Bíblia, eu busquei explicação em vários lugares, e levou um bom tempo para eu poder entender. Então, o primeiro preconceito foi eu ir num psiquiatra, porque eu não queria ir. A primeira coisa, eu falei, eu vou ligar para marcar o psiquiatra. Ele, mas eu não sou maluco, eu não tô maluco. Eu tô sentindo isso, eu não sei o que é, mas eu não tô maluco. Eu falei, eu sei que você não tá maluco, mas a gente precisa de um profissional da área da saúde mental que vai nos direcionar. Se a gente chegar lá e ele te falar que você não tem nada, glória a Deus, e a gente vai procurar outro especialista. Só que, com todos os sintomas, com todo o histórico de doenças psicossomáticas, chegamos lá, o médico deu um diagnóstico. E né? O diagnóstico dele foi que eu tinha transtorno de ansiedade, eu tinha síndrome do pânico e eu tinha um pessimismo extremo. Foi isso que ele me disse. Depressão, né? E eu tinha essa depressão. Depressão, então, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Eu tinha essas três coisas. Por isso que sempre que eu me identifico, eu digo que eu sou William. E eu sou um depressivo, suicida, ansioso. O que mais, Tamires? Alguém que se recupera da síndrome do pânico. Eu estou em recuperação. Eu já estou sóbrio há muitos anos, mas eu ainda estou em recuperação. Então, o fato de estar em recuperação não significa que Satanás não tenta diariamente me destruir de novo. Não significa que Satanás ele não tenta trazer coisas, porque as gavetas já estão vazias, graças a Deus, né? Mas não significa que Satanás não tenta me bombardear todo momento com todas aquelas coisas que eu passei, que eu vivi, que eu sofri. E então assim, só quem passa entende o que realmente se sente ou não entende, porque você não entende. Você não sabe porque você não consegue ficar feliz. Você não consegue sorrir, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de sair do quarto. E assim era a minha vida, eu não tinha vontade de fazer nada. Uma das coisas também, né, por isso que a gente valoriza tanto essas dicas práticas que as nossas psicólogas trazem, porque a gente tem que aplicar isso nesse processo de recuperação, que é pro resto da vida, né? Porque se o William, ele facilitar, isso tudo começa a voltar. Começa a vir à tona, começa a tentar deixá-lo para baixo. E os irmãos sabem que uma tristeza profunda há mais de 21 dias já é para procurar ajuda médica, ajuda clínica, um profissional da saúde mental. Se não tiver acesso, procura o clínico geral, passa
esses sintomas para que ele te auxilie também, porque não é brincadeira e é uma constante guerra, né? A Bíblia, aqui em João, capítulo 8, 31 e 32, ele diz assim: disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E qual verdade era essa? Era a verdade sobre mim, a verdade que Jesus tinha para me dizer. Eu tinha um caminhão de mentiras na minha mente, e todo mundo que está com depressão e ansiedade tem um caminhão de mentiras na mente. Mentiras que ela mesma inventa, mentiras que o diabo sopra. Então ela tem um caminhão de mentiras. Não vai dar certo, você não vai conseguir, o teu filho vai morrer. Você é culpado. Você é culpado. Você é inútil. A doença não vai ser curada, você é inútil, você não é amado por ninguém. Ninguém quer saber de você. Você é menor que todo mundo. Então são milhares de mentiras. Você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo. São milhares de mentiras que muitas pessoas carregam todos os dias. E essas mentiras, elas vêm embaçando as verdades no nosso coração ao ponto da gente não sentir mais prazer na vida. Né? E aí, como eu falei para os irmãos, a gente não sabia o que era depressão, a gente não sabia como tratar, o que fazer, estávamos perdidos. Esqueci uma coisa, insônia também. Insônia, é verdade. Eu tinha uma insônia terrível, eu não conseguia dormir. E todos os dias acordava de madrugada, né? Às vezes dormia, e aí no meio da madrugada acordava, o sono era muito leve, e no outro dia acabava, né, acordando muito cansado, porque não conseguia relaxar nem dormir. E aí, quando nós chegamos no especialista, no médico, né, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do doutor, ele nos sentou, ele começou a perguntar, né, de todo o histórico, e aí nós falamos para ele, e aí ele nos explicou do lado clínico, porque os irmãos se lembram que eu falei que nós fomos criados com aquela frase de que depressão é coisa do diabo, que crente não tem depressão e que depressão é opressão maligna. Então, quando nós chegamos no médico, foi assim, muito difícil chegar até o médico, mas o Senhor estava nos guiando nesse momento, nos trazendo luz, nos trazendo a verdade. E aí ali esse médico ele nos explicou tudo. Nesse momento nós começamos a entender a criação de Deus. Quando Deus ele cria o ser humano, sabe? Que ele diz que nos criou a sua imagem e semelhança. E aí a gente começa a perceber como que Deus ele foi detalhista. Como que Deus nos criou com mínimos detalhes. E mínimos detalhes que precisam estar em ordem, que precisam estar em harmonia, organizados, o corpo, a mente, né, o espírito, todas as nossas emoções, elas precisam estar organizadas. A nossa vida, né, precisa estar nessa harmonia para que a gente viva uma vida plena. E aí ele começou a explicar, né, William, que esse processo depressivo é quando o nosso corpo, por conta de não sentir mais o prazer da vida, a alegria, né, o nosso corpo ele não produz mais hormônios do prazer, vamos dizer assim. E o psiquiatra também explicou que existe uma implicância total naquilo que a gente... a qualidade da alimentação, a qualidade dos exercícios físicos que fazemos, que tudo isso implica para inibir a produção do hormônio do prazer. Tudo que nós fazemos, ele reflete diretamente no nosso emocional. Então, como William falou, né, se algo está em desordem, né, não está em harmonia, o nosso corpo ele chora, ele pede socorro. E começa a mandar mensagem para todas as partes. Eu estou te explicando o que o médico explicou para mim. Isso foi muito esclarecedor. Porque eu não estava mal espiritualmente. Não estava, eu estava bem. Eu estava firme com Jesus, buscando aonde estava a brecha. É verdade. No meu caso, era apenas patológico. Porém, tinham também, né, nesse momento... Existiam feridas que precisavam ser tratadas do meu coração. E feridas essas tão profundas que só o Senhor Jesus tinha poder de curar. E aí quando eu falo que o nosso Deus, ele nos quer completamente saudável, entra diretamente nessa questão. Que por mais que ali, né, nesse tempo, Deus estivesse tratando a depressão, o quadro patológico do William, Deus ele também tratou o nosso emocional, a nossa vida espiritual,
né, como um todo. E aí, além do doutor nos explicar do ponto de vista da medicina, ele também nos falou assim, vocês têm alguma religião? E aí o William falou que sim, né, que nós somos evangélicos, né, William? Sim. E ele falou assim pra mim... Algo que nos preocupou e algo que nos fez entender por que passamos por isso e por que estávamos naquele consultório. Ele falou pra mim que os maiores clientes dele, ele tinha 2 tipos de clientes, que era o maior número dos clientes dele. Número 1, pessoas que trabalhavam embarcadas, que ficavam assim um mês sem ver a família. E número 2, líderes, né? Líderes religiosos, pastores principalmente. Isso me preocupou demais. Eu, naquele momento, fiquei surpreso, porque é algo que é muito sério, irmãos. E aí a primeira coisa que eu perguntei, como assim, líderes religiosos? Nós então não somos os primeiros? Ele, não, isso é muito comum, né? E é importante, porque a sobrecarga é muito grande. E às vezes a pessoa não desabafa, não pede ajuda. Às vezes a pessoa acha que só a espiritualidade, né, só a oração vai ajudá-la, mas às vezes precisam de outras intervenções de terapia, medicamentosa em alguns casos, né? Então, e aí aquilo começou a trazer luz a tudo aquilo que nós estávamos vivendo, né? E aí nesse momento o tratamento do William, ele começa, e aí esse médico, né, nos indicou a terapia, indicou também uma reposição hormonal, porque o William, né, estava nesse momento, ele não conseguia produzir os hormônios necessários para ele começar a se levantar. Quando ele receitou para mim medicamentos de controle especial, o que são os medicamentos de controle especial? Tarja preta, amados. Esse foi o segundo preconceito por nossa parte. Eu fiquei desesperado. Porque nós sempre ouvimos dizer que o tarja preta, ele traz vício. É remédio doido. É remédio de, né, isso doido, sempre foi muito difícil, a gente sempre ouviu isso. E aí quando ele falou, vou receitar esse remédio, mas você vai tomar, né, com prescrição, desse jeito. E tu vai respeitar essa posologia. Isso. Eram remédios, né? E aí ali... E ele me explicou, ó, esse remédio ele não vai... Eu perguntei, doutor, eu vou ficar viciado? Ele falou assim, não, esse remédio não é para te viciar. Ele vai equilibrar ele vai equilibrar a química hormonal do seu corpo. E ele me explicou isso. Até você conseguir voltar. Até eu conseguir produzir. Me recomendou exercício físico, uma série de coisas. Que se você está passando por isso, quando você procurar um profissional da saúde mental, seja ele psicólogo, clínico ou um psiquiatra, ele vai explicar para você. Então, eu só estou te falando isso, amado, porque foi o que eu ouvi do médico. Eu não sou médico, tá? Mas foi isso que o psiquiatra falou para mim. Então, a minha condição era patológica, tinham feridas que precisavam ser tratadas e, graças a Deus, eu estava no lugar certo e na hora certa para tratar essa ferida, porque conheci pessoas que me ajudaram, homens e mulheres de Deus que me ajudaram a tratar essas feridas e ajudaram também a tratar feridas que eu estava abrindo no coração da minha esposa, sem nem ela perceber. Então, nós fomos tratados, nós pedimos ajuda médica, e eu também pedi ajuda emocional e espiritual. E aí tratamos em 3 frentes, né? O tratamento ele foi físico, com os medicamentos, né? Com a terapia, cuidando da saúde emocional, né? E também cuidando da saúde espiritual. Ouvi muito que eu era preguiçoso, vagabundo, eu não queria trabalhar, por isso que eu ficava passando mal, dando show quando chegava a hora de trabalhar. E aí vieram os preconceitos. Aí vieram os preconceitos, muitas pessoas falando que eu não queria saber de trabalho, que eu era vagabundo, e isso só me piorava. Porque eu nunca fui isso. Era frescura. E a pior coisa para um homem, que é o homem da casa, vamos dizer assim, é o chefe do lar, é ouvir que ele não está conseguindo trabalhar porque ele é um frouxo, porque ele não é homem, porque nunca diga isso para ninguém. Eu te dar um conselho, nunca diga isso para homem nenhum, para mulher nenhuma. Não diga que é frescura, não diga que ele está inventando, que ele é um vagabundo. Procura entender o que ele está passando, dê amor, dê oportunidade, leve ele para ser tratado. Isso é muito importante. Por isso que muita gente termina não só com suicídio premeditado, como ela de fato, ela comete o ato do suicídio.
porque as pessoas estão falando que é frescura dela, as pessoas não entendem, falam que ela está querendo dar show, chamar atenção. Eu ouvi tudo isso. E aí a gente traz um alerta aqui, como falamos hoje de manhã, aquilo que para o outro é algo assim, aterrorizante, talvez para você não seja, mas a gente precisa, né, respeitar, a gente precisa amar. Imagina, a gente ouviu muita coisa, né? Como o Iner falou, muitas vezes que isso é bobagem, que isso é frescura. Nossa, você tem que largar de ser frouxo, você tem que ser mais homem. Homem não passa por isso, olha só. Como se masculinidade tivesse a ver com ser mais ou menos depressivo. E aí, outra situação também, que os irmãos sabem que enquanto uma pessoa está em processo de tratamento psiquiátrico, ela precisa se reorganizar. Então, como ela se reorganiza? Ela precisa sair daquele centro, daquele meio que está machucando, que está ferindo, que no caso do William a gente identificou que uma das coisas que mais agravaram foi essa viagem, o estresse no trabalho, esse percurso, né, que como ele já falou, né, 3 conduções, mais de 1h30 de viagem, todos os dias, de segunda a sexta, fora nos feriados, que isso era aterrorizante. E assim, amados, os meus chefes, eu sou concursado no município de Búzios, os meus chefes não me maltratavam. Não. Eles nunca me maltrataram, eles sempre foram muito amigos meus, me ajudaram muito nesse momento. Eu tive muito apoio da equipe que trabalhava comigo, dos meus colegas de trabalho. Então, para você ter uma ideia do nível da mentira que Satanás tenta botar na tua cabeça. Na verdade, estresse nenhum rolava. Mas dentro de mim, na minha cabeça, de alguma forma, alguma coisa estava errada. E era um conjunto, porque ele não dormia bem, então acordava cansado, pegava mais a condução e fazia a viagem da nossa cidade para o trabalho dele, ele já chegava lá cansado, querendo ou não, era uma sobrecarga emocional muito pesada. E aí quando chegava em casa, né, a gente sempre chega em casa cansado do nosso trabalho, e aí você multiplica isso, soma a todas aquelas coisas, aqueles pensamentos ruins, ao pessimismo, né? Você junta tudo isso num pacote e aí tem como resultado a depressão. Então ele precisava sair desse contexto e aí, né, precisou tirar uma licença para se reorganizar. Nesse momento que ele precisou se afastar do trabalho, outros preconceitos vieram. E aí também gerou nele uma sobrecarga e um medo. Por quê? As perguntas muitas vezes eram assim: e agora, como que você vai sustentar a casa que você é o homem da casa? Ou então, ia lá, o William é sustentado pela mulher. Amados, eu ouvi de tudo. Às vezes no trabalho, né, quando ele estava em crise, porque eu saía para trabalhar e ele ficava em casa em crise, muitas vezes em crise. E às vezes eu precisava sair do trabalho para vir ajudá-lo, porque a gente, né, tinha família, mas também a gente não queria, eu sempre gostei muito assim de proteger aquelas pessoas que eu amo, né? Então o máximo que eu pudesse fazer para protegê-los, né, eu fazia. Então às vezes quando ele estava em crise me ligava, saía do trabalho, precisava deixar tudo, né? A minha sala de aula com as minhas amigas lá para continuarem, para eu poder vir ver o que estava acontecendo, né? Para poder agir. E aí, nesses momentos, eu ouvi muitas coisas também, né? Muitas pessoas também, ao invés de ajudar, assim, você olhava pra gente com aquele olhar de pena. Ah, coitadinha da Tamires, olha lá, o marido dela é depressivo, tá em depressão profunda em casa, não sai, não sei o quê, coitadinha dela. Então, assim, naquele momento eu queria, assim, dividir com alguém, mas eu não tinha ninguém. Muitas pessoas, inclusive por conta desse preconceito, vieram a saber que o William teve depressão quando ele já estava curado, graças a Deus. Por quê? Porque eu não me sentia segura de compartilhar. Então, queridos, ao longo desse mês a gente vem falando do Setembro Amarelo para quebrar esses preconceitos, para que se no nosso meio tiver alguém passando pelas mesmas coisas que o William e eu passamos, que essas pessoas se sintam seguras no nosso meio, para que essas pessoas sintam-se seguras de compartilhar a dor delas.
né, de ter alguém ali para caminhar junto. Claro que, né, naquele momento eu precisava de alguém pelo menos para orar comigo. Vocês imaginem, eu acordava de madrugada muitas vezes quando o William estava em crise, e ali eu começava a louvar, a orar, clamar ao Senhor para que Deus ajudasse ele a sair daquela situação. E quem cuidava de mim? Quem cuidava das minhas emoções? Graças a Deus, nesse tempo, quando a gente passou por tudo isso, eu comecei também a participar desse tratamento com ele. Porque eu comecei a ver, não, se ele chegou nesse ponto, eu não posso deixar também isso me afetar. Então, se eu já estou aprendendo que ele chegou no fundo do poço, eu vou também fazer, espairecer. Quando eu estiver sobrecarregada, eu vou buscar alguma atividade que me dê alegria, que me dê prazer. Aqui, tratamento já espiritual e psicológico, tá, Masa? Também eles não tomavam o meu remédio. Isso. Tá? É um tratamento espiritual. Tratamento eu comecei a me prevenir, né? Acompanhamento. Então, assim, a gente está contando esse testemunho e falando para vocês, todos que querem assistir, ou você que vai assistir esse vídeo depois, de uma forma mais completa, com mais tranquilidade. A gente falando parece fácil, né? Mas foi uma escuridão sem fim. Foram anos. Foi uma escuridão que parecia que ela nunca ia acabar. Mas ela acabou. Ela chegou ao fim. Graças a Deus. Aprendemos, hoje compartilhamos e testemunhamos do que Deus ele fez na nossa vida. E hoje a gente trabalha com pessoas que passam por isso. E aí vem o entendimento de o porquê. Tudo aquilo que eu passei. Por que tudo aquilo que a Tamires passou? Tudo na nossa vida, amados. Nós glorificamos muito a Deus, né, pela vida dos nossos pais, que sempre nos acolheram, sempre estiveram ali, né, de braços abertos, nos ajudando. Às vezes, né, eu não me sentia ainda segura para dirigir para outra cidade, às vezes precisava ir fazer o tratamento, fazer a perícia, meu pai levava a gente, tinha, né, os pais do William sempre dispostos a conversarem com a gente, né, a espairecerem, né, mesmo, a termos um momento de descontração ali, para que pudéssemos vencer tudo isso. Mas, infelizmente, né, muitos irmãos, né, da nossa época nunca souberam, talvez vão saber agora, ou também já ouviram o William falando, né, dando uma pincelada nesse nosso histórico. Mas fato é que por conta desse preconceito que há entre aquilo que a gente acha e o que realmente entre os preconceitos e a espiritualidade, né? Aquilo que é do diabo, aquilo que é tão opressão sério, maligna. Isso é tão sério que um conselho errado para nós naquele momento teria destruído a nossa vida. É verdade. Um conselho errado teria destruído a nossa vida e não estaríamos aqui tendo essa conversa. Com certeza. Pastor, você teve desejo de suicídio de novo? Não, eu não tive, tá? O desejo de suicídio foi lá atrás, com Cristo, eu jamais tive desejo de suicídio novamente, porque ele deu significado à minha vida, ele deu significado ao que eu sou. E aí, algo muito lindo eu comecei a viver. Eu aprendi a viver a verdade que liberta, a verdade de Deus sobre mim. E as pessoas têm muita dificuldade de falar as verdades. Quanto mais você conhece da verdade, mais as mentiras vão embora. Quanto mais verdade você fala, mais a mentira vai embora. Quanto mais espaço para a verdade, menos espaço para a mentira. Isso. E Jesus, ele é a verdade. Sua palavra transmite verdade. Verdade sobre você, verdade sobre mim, verdade sobre a Tamires. E aí você pergunta, poxa vida, e se não der certo? E eu te digo, e se der certo? E aí você me diz, poxa vida, eu acho que eu vou chegar atrasado. E se você chegar no horário? E aí você fala, poxa vida, eu não vou conseguir. Você pode conseguir porque Deus está contigo. Ah, não consegui, faz parte da vida. É porque não era projeto dele, porque o plano de Deus ele não falha, não dá errado, porque Deus ele sabe, ele já escreveu a sua história. Para de viver o modelo que o mundo inventa, de que é só vitória, de que nada dá errado para quem é crente, de que dá tudo certo toda hora. É mentira. Faz parte da vida acertar e errar. Faz parte da vida se sentir bem e se sentir mal. Um dia você acorda Ter bem, altos e baixos. outro dia você acorda mal. Isso faz com que tu seja humano. Você é humano como eu. E nada nos diferencia. Somos filhos de Deus, somos servos do Senhor. Verdade. O que você faz quando sua vida está em alta e quando sua vida está em baixa? Na nossa vida,
Graças a Deus, enquanto estivemos, né, no fundo do poço, o nosso Deus estava conosco. E aí, o versículo até, né, tema do nosso mês, João 8,12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, como, né, falamos aos irmãos, a gente não entendia, né? Até então a gente achava que era coisa do demônio, coisa da opressão maligna, mas ali Deus ele nos levou no consultório, no médico, no especialista que nos trouxe luz, né? Nos falou de todo esse processo químico, bioquímico do nosso corpo, nós aprendemos e aí, só que quando nós voltamos para casa, nós entendemos também que nós entendemos que o Senhor estava nos curando, né, da depressão, mas que Ele também queria tratar o nosso coração, o nosso espiritual, a nossa alma, para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas também. E aí, assim como o salmista Davi... Antes de eu falar do salmista Davi, deixa eu só falar um negocinho. Sim. A gente não vai tomar muito seu tempo mais não, amados. Estamos terminando já, tá? A gente fala demais, mas é difícil condensar tudo isso em alguns minutos. É muito importante aqui falar que existe também depressões que são opressões malignas, tá? Verdade, não estou dizendo que não seja. Disso. Agora, precisamos entender do que se trata. E aí, como a gente não sabia, né? Até então a gente, primeira coisa, Senhor revela, se é Satanás, orei várias vezes expulsando o demônio, várias vezes, né, expulsando a opressão maligna, rejeitando isso na nossa vida. Eram gritos e gritos. Isso, só que, irmãos, ordenando o mal a tristeza, nós cremos sim que a nossa casa estava selada contra as opressões Amém. demoníacas, só que o processo bioquímico do INEA estava em desordem. Então, mais de 21 dias, lembra? Mais de 21 dias, 3, 4 semanas com insônia, perda de apetite, ansiedade, tristeza profunda, sofrimento, pensamento de culpa. Lembra que aí a gente precisa ligar o alerta e pedir ajuda? Então nós fizemos esse primeiro caminho, né? Rejeitamos, porque a gente sabe que realmente tem depressões que são sim acompanhadas de opressões malignas, de coisas, mas nem tudo é só o lado espiritual, e é isso que nós precisamos aprender. Era só pra gente pensar isso. Então, assim, é uma promessa. Quando Jesus ele diz que ele é a luz do mundo e quem vive nele não andará em trevas, é uma promessa, gente. Foi. E Jesus ele não falha na sua promessa. E aí nós começamos a entender isso. Então nós entendemos que Jesus ele fala que que ele é a luz do mundo e quem está nele não anda em trevas. Então nós não poderíamos andar em trevas. Então não era trevas. Nós não poderíamos ter pecados encobertos, porque quando nós vimos na nossa lição sobre a vida de Davi entrou naquele quadro depressivo porque ele se sentia culpado por conta do seu pecado. Então nós começamos a entender que estávamos, né, o Inês especificamente, né, estava sendo tratado da depressão, mas nós precisávamos cuidar também da nossa saúde emocional. Não podia ficar pecado encoberto ali, porque, como eu sempre falo, o nosso inimigo, ele trabalha com mentira, com medo, e ele é acusador. Então ele vem para roubar, matar, destruir. Como que ele faz isso? Mediante, né, a essas prisões, a esses cativeiros da alma, guiados aí pela culpa, né, pela acusação, quando ele tenta nos acusar. Então isso, a gente não poderia dar espaço para isso. E aí nós aprendemos, né, sobre a oração perigosa. Um belo dia eu me deparei com o Salmo 139. Leiam todo, que é assim uma bênção, assim como toda a palavra de Deus. E assim, amados, andamos sim em trevas profundas, viu? Pra gente eram trevas profundas. Mas quando eu li o Salmo 139, eu já falei isso pra vocês, e eu me apeguei quando ele diz assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras. Amém. Para ti. A noite brilhará como o dia, Aleluia. Pois para ti as trevas
são luz. Aleluia. Então eu quero dizer para você que não há trevas aonde Deus não possa iluminar. Amém. Então, esquece os estereótipos que as pessoas inventam de que se você se sentir mal é porque Deus não está contigo, é porque você está pecando. Esquece isso. Analise tua vida. Às vezes os dias são ruins. Sim. Às vezes coisas dão errado. Como às vezes os dias são maravilhosos e coisas dão certo. E esses dias ruins não podem encobrir os dias bons, né? Não podem esconder aquela alegria dos dias bons. Que se a gente colocar numa balança, geralmente nós teremos muito mais dias bons, né? Se tudo estiver equilibrado, se estivermos saudáveis, né? A tendência é que a maior parte dos nossos dias sejam alegres. A grande questão Só que o que acontece? As nossas tristezas, às vezes a gente dá uma conotação de catástrofe, que elas tendem a encobrir toda essa alegria. E muitas vezes nós acabamos nos esquecendo de algumas verdades, nós acabamos nos esquecendo que nós não estamos felizes, nós somos felizes. O dia bom ou o dia ruim, ele não é externo a você. Ele não é condicionado ao que acontece ou o que deixa de acontecer. O dia bom ou o dia ruim sempre estarão dentro de você. Então, quando Jesus ele diz que ele é a luz e quem está com ele jamais vai andar em trevas, significa que você nunca vai andar em trevas. Você sabe o que é nunca? Você nunca vai andar em trevas, porque ele é a luz que está dentro de você. E é ele que ilumina o teu caminho. Não existe lugar escuro o suficiente onde a luz de Deus não brilhe. Não existe lugar profundo o suficiente onde Deus não esteja. Não existe profundidade, tristeza, angústia que seja tão profunda que Deus não esteja lá com Amém. você. Ele está com você. É uma questão de você entender a verdade. A verdade que liberta a sua mente Amém. de todas as mentiras que te contaram. De tudo que falaram para você errado, de todas as pessoas que dizem que você é fresco, de todas as pessoas que dizem que você é bobo, que você é vagabundo, que você é fraco, levante e acredite que Ele é a luz que ilumina a sua vida. Amém. Ele morreu por você. Você quer Aleluia. entender sobre o que é amor? Olhe para o Calvário, olhe para a cruz. Lá está o Senhor, a cruz, o maior símbolo da vitória de Cristo Glória sobre a o Deus. mal. E você vence o mal. Sabe por quê? O mal ele não dura para sempre. Um dia ruim ele não dura para sempre. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não existe mal que dure para sempre. Amém. Vença isso. Elimina essa mentira da tua vida. O dia de amanhã ele vai sim ser melhor do que hoje, Glória se a Deus. existir o amanhã. A tua próxima hora, ela pode ser melhor do que a tua última. E se ela for pior do que a tua última, faz parte da vida. Deus já estará lá, de braços abertos para te receber, para te O Senhor prepara o teu acolher, caminho, Ele está para contigo. cuidar de você. Então, irmãos, nós passamos sim, muitas vezes achamos, né, que estávamos no vale da sombra da morte, muitas vezes estávamos sem esperança, né, tristes, preocupados, né? Mas nesses momentos, o nosso Deus, essa luz que brilha em nós, e por isso nós estamos aqui de frente para a luz, essa luz ela sempre nos trazia à tona a nossa identidade. Porque como eu falei, a gente fazia a oração perigosa do Salmo 139, quando Davi ele fala, o Senhor me sonda e me conhece, vê se tem em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque Davi fazia essa oração? Ele não queria pecar contra o Senhor, porque ele já tinha sido escravo do seu pecado. Ele já tinha sido escravo da culpa por conta do seu pecado. E assim como Davi, nós não gostaríamos de ser escravos de Satanás. Nós gostaríamos de estar aqui hoje, falando para os irmãos que há esperança. Que para você que está nos ouvindo e de repente está achando que a sua vida acabou, que só há tristeza, que não tem alegria, que não há alegria para viver, talvez você esteja como um morto-vivo, né? Talvez no seu coração já os dias são todos iguais e sem significado, sem esperança. Nós estamos aqui para dizer que servimos a um Deus que está de braços estendidos para te salvar. Um Deus que é luz e que para ele não há trevas nenhuma.
Então pare de achar que você é super-herói ou super-heroína e vai vencer isso sozinho. A gente só vence quando pede ajuda, ajuda especializada. E quando a gente pede ajuda ao Senhor Jesus, a gente permite que Ele, que essa luz, entre nas nossas trevas, entre no fundo do poço conosco, porque é lá no fundo do poço que o nosso Jesus nos resgata. Ou você pensa, querido, que Jesus ele nos resgata quando a gente sai do fundo do poço? Não, é lá dentro do fundo do poço. É lá no fundo do poço que Ele estende a mão e nos tira daquela escuridão e traz luz e traz vida. E nós estamos aqui nessa noite para dizer para você que não está acabado. Você tem uma identidade no Senhor. Se você falhou um dia ou outro, se tem dias que são bons, outros nem tão bons assim, ou se você está passando por um quadro de depressão, não está acabado para você. Essa luz da vida, o Senhor Jesus, o Deus, né, a palavra que liberta, Ele está aqui. Ele está conosco nessa noite. Ele está te dizendo, deixa eu te ajudar. Ele está de braços abertos querendo te receber. Nós vencemos sim, lutamos todos os dias, estamos em recuperação. Eu não passei, né, pela depressão em si, mas eu luto todos os dias para organizar os meus sentimentos. Eu vivi esse lado junto com o William. Isso também me afetou, me abalou muitos dias, né? Muitas vezes eu chorava sozinha porque eu não podia me abalar perante o William, porque eu precisava ajudá-lo. Mas Deus, o meu Deus, Ele colheu cada lágrima e me deu uma força que é só Deus mesmo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não tinha conhecimento nenhum, eu praticamente não era uma garota, tinha acabado de casar, não sabia nada da vida. Mas o nosso Deus, essa verdade que liberta, Ele estava ali. Colheu cada lágrima, fortaleceu cada dia, libertou o William, curou o William. E hoje nós vivemos sim esse processo de recuperação. E nós estamos aqui nessa noite para dizer para você que está aí nos assistindo, né, que para você tem jeito, para sua casa tem jeito. Nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus de libertação, é o Deus de cura completa para nossa alma. Então, se você está nos ouvindo aí, você precisa de ajuda, não hesite. Deixa Deus te ajudar. Faça essa oração. Leia o Salmo 139 em forma de oração e deixe o Espírito Santo de Deus fazer morada, revelar, né, trazer à memória aquilo que precisa ser consertado, né? Deixa a gente te ajudar, deixa o Senhor trazer luz às trevas que talvez estejam tentando te fazer morrer, que talvez estejam tentando tirar a sua paz, que talvez esteja tirando a sua alegria de viver. Então, irmãos, nós nessa noite queremos te dizer, esteja de frente para a luz. A gente só consegue vencer a depressão de frente para a luz. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É só de frente para a luz, que é o Senhor Jesus, que a gente consegue viver, dando as costas para a escuridão, dando as costas para os dias maus e permitindo que todos os nossos dias sejam luz. Porque lá no fundo do poço, lá nas trevas, para o nosso Deus não há trevas que possam encobrir a sua luz. Então, quando estamos com o Senhor, né, até as nossas trevas elas viram luz, porque Ele está junto para não nos deixar afundar. E aí você pergunta para mim, mas William, então como que você consegue vencer isso todos os dias? Simplesmente, irmãos, eu escolho a verdade. Amém. A verdade que me liberta. Aleluia. Todos os Glória dias. a Deus, meu Deus. Alguns dias são muito difíceis. Esse ano no Ministério Pastoral, eu e o pastor Mateus passamos por momentos muito difíceis. O que aconteceu no início do ano, na nossa realidade de igreja, imagine como isso caiu na minha cabeça. Imagine esse ano de pandemia, com tudo que estava planejado, de repente desmoronou e aí tudo mudou. Tudo virou de cabeça para baixo. E aí você pode dizer, mas pastor, caramba, então sua cabeça ficou em frangalhos naquele episódio trágico do início do ano. Eu digo para você, não. Eu fui uma rocha, porque o Senhor me fez assim.
E naquele dia, todos aqueles momentos, Deus falou assim: você está livre. Amém. Você está livre. Glória a Deus. Eu sou livre, irmãos. Amém. Mas a liberdade em Cristo não significa que a minha vida é um mar de rosas. E eu nem quero que seja. E eu não preciso que seja. Porque eu tenho Jesus. Amém. E quem tem a verdade tem tudo nessa vida. Glória a Deus. Se você tem a verdade, você tem tudo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, pense sobre o que nós falamos nessa noite. Pense em tudo que você ouviu nessa noite. Pense antes de chamar alguém de fresco ou julgar alguém porque você acha que ela quer aparecer, que ela quer atenção. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu jamais imaginei que um dia estaria aqui na frente de uma câmera falando sobre isso para alguém. Mas hoje eu estou aqui falando para vocês. E já falei para muitas pessoas. E tenho falado para muita gente do que Deus fez na minha vida e ainda continua fazendo. Porque a recuperação ela só vai acabar quando eu estiver na glória com Jesus. Aí lá, de fato, a minha recuperação acabou. Até lá, estamos em recuperação. Sempre de frente para a luz. Amém. Vamos orar. Tamires. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por tudo que nós passamos. Obrigada, Senhor, porque em momento nenhum o Senhor nos abandonou. Pelo contrário, meu Pai, em todos aqueles dias sombrios, dias, meu Pai, tão escuros, a Tua luz brilhou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos ensinou, o Senhor trouxe verdade, o Senhor trouxe luz à nossa vida, o Senhor trouxe esperança. Deus, eu só tenho a Te agradecer. Deus, nesse momento, eu Te louvo por tudo que nós temos vivido. E Te agradeço, meu Pai, pela oportunidade de testemunhar daquilo que o Senhor fez e ainda continua fazendo na nossa vida. Deus, nesse momento eu clamo pela vida dos meus irmãos que estão assistindo-nos nesse momento. Deus, que nesse momento o Senhor visite cada lar. Meu Pai, em nome de Jesus, visita cada casa. Se tem alguma casa, meu Pai, algum coração que esteja, meu Pai, se sentindo escuro, se sentindo, meu Pai, no fundo do poço, que o Senhor traga a luz agora. Meu Deus, nós cremos no Teu poder, o poder de libertação, o poder de cura, o poder de transformação, o Deus que salva, a luz do mundo, a luz da vida. É nisso que nós cremos e é o Senhor. Por isso, meu Deus, eu Te peço nessa noite que o Senhor visite cada irmão que está nos assistindo. Cada pessoa, meu Pai, que tiver a oportunidade de ouvir esse testemunho, que o Senhor visite em nome de Jesus. Que o Senhor traga esperança. Meu Pai, tira agora em nome de Jesus todo espírito de morte, todo desejo de suicídio. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós servimos ao Deus da vida. Nós recebemos, meu Pai, a nossa identidade de filhos amados. Nós recebemos a vida plena que o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário. Deus, nós declaramos que só o Senhor tem poder e autoridade sobre nós. E nós declaramos, meu Pai, que nós escolhemos nessa noite vivermos de frente para a luz e de costas, meu Pai, para toda escuridão. Nós escolhemos, meu Pai, olhar para a nossa vida com esperança, sob a ótica do Senhor. Deus, esteja todos os dias trazendo verdades, trazendo as suas verdades. Revela, meu Pai, agora a cada um coração as suas verdades, meu Pai. Fala, meu Pai, permita que cada um dos meus irmãos sintam-se abraçados por Ti nesse momento, Deus Espírito Santo. E esteja tratando com cada coração nessa noite, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai, como estão as nossas emoções, como está o mais profundo de nossas almas. Por isso, meu Deus, eu Te peço que o Senhor visite, que cada irmão tenha um encontro contigo nessa noite, que seja uma noite de cura, uma noite de liberdade, meu Pai, uma noite de transformação. Deus, nós oramos porque nós cremos no Teu poder. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós Te louvamos porque o Senhor é o dono da nossa vida. E muito obrigada, Deus, pela IBNJ, muito obrigada, meu Pai, por cada um irmão que tem abraçado esse projeto, tem buscado, meu Pai, ser instrumento em Tuas mãos, tem buscado aprender, meu Pai,
se transformar e também ser instrumento de agentes, meu Pai, de bênção na vida dos outros. Usa-nos como instrumentos do Senhor. Abençoe a nossa noite, proteja, meu Pai, todos os nossos irmãos. Restaure a saúde física, emocional, restaure, meu Pai, a saúde espiritual do teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos e te louvamos porque tu és Deus. Amém. Amém. Bom, queridos, chegamos aqui ao final, mas não sai daí ainda não, tá? A gente tem um pequeno recado para te dar. Embora esse seja o último domingo em que nós estamos falando no Setembro Amarelo, na próxima quarta-feira é a última live que a gente tem com a psicóloga Andréia, tá? Sim. A psicóloga Andréia vai estar ali juntamente com a Tamires, provavelmente eu estarei ali com os amados também, tá? Nessa live e tirando mais dúvidas, tá? A Tamires ela vai enviar o link para vocês, para que vocês possam estar ali, colocar ali também perguntas para que possamos discutir ali durante essa live, que vai acontecer nessa próxima quarta-feira às 19h30, tá bom? Mais um recadinho muito importante. Aí na página do Facebook, é onde você está assistindo aí o vídeo, essa live, estamos ao vivo, agora são, que horas são, Tamires? São 8h25, falamos 8 até e 15. 8h15, falamos até demais. Então, a gente tem postado aí, o pastor Mateus, ele postou uma grande notícia que no próximo domingo nós retornamos com o culto presencial em 2 horários diferentes, de 17 às 18 horas e de 19 às 20 horas, 2 cultos. E ali existem todas as recomendações sobre quem pode e também quem não pode, tá? Como nós vamos fazer, como nós vamos voltar aos cultos. E ali tem as recomendações para que não estejam lá maiores de 60 anos, crianças menores de 12 anos, pessoas com doenças crônicas, gestantes, imunodeprimidos. Esses amados, se você está nessa lista do grupo de risco, esse retorno presencial neste momento não é para você, tá bom? Estou te recomendando que você não vá. Estamos ainda vivendo um momento de pandemia e nas nossas cidades, nos nossos bairros, nós vemos a falta de comprometimento das pessoas com a higiene, com a utilização de máscaras. Perto da nossa igreja nós temos fortes aglomerações nos domingos e precisamos tomar cuidado. O protocolo de segurança, ele não significa imunidade, ele é apenas um protocolo para prevenção e ele não é uma vacina para imunização. Então, mesmo que tenhamos todos os protocolos com o culto presencial na igreja, corremos um risco de infecção. Então, obedeça todas as normas da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. E estamos em conformidade com o decreto emitido pelo senhor prefeito de Cabo Frio. Então, foi uma grande operação que foi feita durante esse tempo todo para que a igreja ela fosse preparada para esse retorno. Outras coisas importantes, irmãos, os nossos bebedouros não estarão funcionando, até por conta de questões sanitárias. Então, se você, antes disso, só poderá participar dos nossos cultos aqueles que fizerem inscrição no nosso site. Então, aqui na nossa página do Facebook, o pastor Mateus também enviou, né, o link de inscrição. Aqui na nossa página tem também, no nosso Facebook tem o link para inscrição, né, nos cultos, e aí só poderá participar mediante essa inscrição. Então, se não fez a inscrição, infelizmente não poderá participar. E aí, como eu estava falando, né, os nossos bebedouros não funcionarão por questões sanitárias. Então, se você se inscreveu para ir ao culto, leve a sua garrafinha cheia de água. Não é igual essa aqui não, que está pela metade, é cheia de água para poder beber, né, caso haja necessidade durante o culto, porque lá no templo nós não teremos bebedouros funcionando. Outra questão, vá com a sua máscara, hipótese nenhuma será permitida a entrada sem máscara. Outra situação também, se você, querido, está com sintomas de gripe, alergia, né, resfriado, não vá, por favor, não vá. Então, assim, Tamires, mas eu sou alérgico. Nós entendemos, nós sabemos bem o que é isso. Então, nós pedimos que não vá. Tá apresentando sintoma, tá espirrando, tá tossindo, não vá. Esse não é o momento. Tamires, irmão, pastor William. Então, se eu não me inscrever no culto, eu não vou participar da celebração de forma nenhuma? Não, irmãos. Quem se inscreveu
vai participar presencialmente lá no templo. Quem não se inscreveu acompanhará online. Assistirá ao mesmo culto online. Que vai ter lá o pastor Mateus falando lá na igreja, vai estar sendo transmitido ao vivo para você em tempo real, aí na página do Facebook da igreja onde você está. Então clica no link, se você não está no grupo de risco, faça a sua inscrição. Gente, nós não estamos proibindo você de ir na igreja. Nós estamos recomendando e nos preocupamos antes de tudo com a tua saúde. Verdade. Talvez você respeite os protocolos, mas as pessoas que estão ao nosso redor, ali no bairro, por onde você passa até chegar na igreja, talvez não esteja respeitando. E é importante ressaltar, irmãos, que o vírus ainda não está extinto, ele está aí. As pessoas continuam se infectando, então precisamos tomar todos os cuidados, né, para valorizarmos a vida. Então, faça sua inscrição, né? Se não puder estar presencialmente, se faz parte do grupo de risco, assista o nosso culto online. E aí eu quero relembrar uma situação. Os nossos cultos voltarão presencialmente aos domingos à noite. A nossa EBD, às 9 da manhã, elas permanecem online, apenas online, a nossa EBD, todos os domingos pela manhã. Já faço aí o convite. Semana que vem, né, a gente já entra no mês de outubro, mês de aniversário da nossa igreja, e a nossa EBD a gente já começa falando sobre Neemias, que é o tema, né, para esse mês de aniversário da nossa igreja. Então, EBD continua online, cultos de quarta-feira, as nossas lives de quarta-feira também estão mantidas online. Toda essa inscrição, esse culto presencial é somente para os domingos, tarde e noite. Dito isto, que Deus abençoe sua vida, te dê uma grande semana. Amém. Eu sei que daqui a pouco você vai pedir aquela pizza maravilhosa de bacon especial, frango catupiry por cima. Você vai pedir uma pizza boa, aquele famoso lanche. Eu não vou falar da carne assada com batata corada, porque essa vibe aí é do almoço. Então, que Deus abençoe você, tenha um grande fim de noite. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Foi uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês tudo que nós compartilhamos nessa noite. Beijo grande, Deus te abençoe e até quarta-feira, hein?